Fala galera, um excelente dia para todo mundo e vamos dar prosseguimento nessa jornada MPT, magistratura, esse cargo de chefia, que são os cargos tão sonhados aí, tão cobiçados por todos. Então eu criei essa playlist justamente para eu deixar público minha preparação, desde o momento que eu comecei até o momento que eu tomar posse, até depois que eu comecei a trabalhar. E na minha cabeça é simples, pessoal, eu vou passar. Não tem pra onde correr. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos. Então eu tenho que ajustar alguma estratégia para fazer isso no menor tempo possível. Então assim, na minha cabeça eu vou passar. E você tem que começar a entender isso. Que se você fizer a coisa certa, você pagar o preço, você vai passar, não tem pra onde correr. Então assim, eu vou passar, acabou. Quanto tempo vai demorar? Isso aí é um pouco relativo. E eu quero conversar um pouquinho nesse vídeo o que está passando na minha cabeça e quais são os meus planos. No próximo vídeo eu vou falar como começar, como dar o primeiro passo, e depois eu vou fazer o quê? Depois vão ser vídeos mais práticos. Eu vou fazer o quê? Eu vou sair o edital do MPT, eu quero conversar sobre o que eu vou fazer depois que sair o edital, o que eu estou pensando, e depois eu vou analisar o cronograma, o meu cronograma antes do edital e depois do edital. Então, basicamente, os próximos vídeos vão ser esses. Então hoje, a ideia é passar o que está na minha cabeça. Galera, aquilo que eu falei, quando eu for juiz, quando já tiver passado, vai ser fácil falar. Aí vocês vão me ver daí um tempo, juiz, dando aula e tal, vai ser muito fácil eu falar, vai ser muito fácil. E vocês vão falar isso, pô, é fácil falar, depois o cara é juiz. Por isso eu quero falar agora. E principalmente esse vídeo que é o quê? O que está na minha cabeça. Se eu tivesse feito um vídeo desse, quando eu comecei a estudar para analista, eu teria ajudado muita gente. Porque basicamente é o mesmo pensamento com alguns ajustes, beleza? Então esse vídeo vai ser bem interessante para você. E galera, lembrando que quem começa a estudar para esse cargo de chefia, normalmente 2, 3% passam. Então assim, é muita pouca gente. Até porque é um dos cargos mais altos do nosso serviço público. São os cargos top. Então assim, realmente não é todo mundo chega lá, é grande minoria. E você passando por um cargo desse, você vai ganhar seus 20, 30 mil e você vai estar no 1% da população. E tem que ser difícil, tem pra onde correr. Então assim, entendo o que está passando na minha cabeça. Bom, eu estudei para analista, eu fiz um estudo muito bom, eu estudei num período que eu tive que ficar entre os primeiros, então eu fiz um estudo para ficar entre os primeiros, e isso é um pouco, isso demanda algumas coisas que eu fiz que outras pessoas em outras épocas não fizeram. Houve período que a pessoa passava entre os 100, entre os 200, tomava uma posse. Hoje em dia, no período que a gente está, não acontece isso, não consigo nem imaginar. Então eu tive que estudar para ficar entre os 10 primeiros, entre os primeiros, e acabei ficando em primeiro colocado para analista. Então eu já fiz um estudo que eu tenho uma noção razoável de todas as matérias, eu domino muito bem a letra da lei e eu fiz 1 milhão de questões. Isso me propiciou que eu gabaritar quase todas as matérias para analista. Então eu ia para a prova de analista gabaritar. E qual era o meu ponto fraco? Meu ponto fraco era português, era informática, era raciocínio lógico. Eu tive uma base muito ruim na escola e eu nunca gostei de estudar. Então isso era o meu ponto fraco e eu tive que estar sempre batendo nisso. Redação, informática, raciocínio lógico. Então com essas matérias que eram meus pontos fracos aí, eu perdia muito tempo estudando. Eu odiava, porque o direito eu ia muito bem, gabaritava quase todas essas matérias aqui sempre jogando para baixo. Até que chegou um momento que eu comecei a dominar essas matérias, aí gabaritei português, raciocínio lógico eu fui muito bem e tal, e passei em primeiro. Basicamente esse é o panorama. Então assim, quando eu começo a estudar para o MPT, para magistratura, eu começo, obviamente, vários passos na frente que vai começar do nada. Isso é fato. Por quê? Porque eu já domino várias matérias, eu tenho uma noção de várias matérias. Ah, Pedro, esse domínio é um domínio suficiente para o MPT, para a magistratura? Em algumas matérias, evidente que não, outras sim. Tem algumas, por exemplo, todos os concursos você vai fazer para juiz federal, procurador, defensor, qualquer coisa. Tem as matérias que são as matérias-chave do concurso e tem as matérias periféricas. São matérias que são cobradas com um grau de dificuldade mediano e que você tem que gabaritar. As matérias periféricas da magistratura, basicamente, eu já tenho um bom domínio. É o quê? Previdenciário, direito civil, empresarial, são matérias que penal, que eu consigo bem, consigo gabaritar. Só que aí depende, para a magistratura, umas cobram mais de direito civil, para o MPT mais de direito internacional. Então, assim, basicamente, eu já tenho uma base boa e eu estudei muitas matérias. Quais as matérias que eu não estudei para o MPT, que eu nunca vi? Direito internacional, direitos humanos. Então, basicamente, foram essas duas matérias que eu nunca tinha estudado, que eu nunca tinha visto. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou começar pelas matérias que eu nunca vi, porque é isso que vai me tirar do concurso. E o resto, eu vou pegar as matérias base do concurso e vou aprofundar,
que são as matérias mais cobradas, e as matérias periféricas ali, eu vou deixar de lado, só vou fazer questão, dessa maneira eu já consigo ir para brigar. Foi basicamente esse o meu pensamento inicial. Agora, então, eu consegui fazer isso. Agora, é evidente que uma pessoa que está começando nada, não, ela vai ter que ter uma outra estratégia, e eu vou conversar em outros vídeos sobre isso. Então, por que eu falei esse breve panorama? Eu respondi uma pergunta que lá na frente, ou até hoje, algumas pessoas fazem. Pedro, quanto tempo você pretende passar? Essa é uma pergunta um tanto quanto complexa e é óbvio que ninguém tem uma resposta concreta. Vou passar em 3 anos, vou passar em 4 anos. Isso não existe. Mas quando a gente começa a estudar, a gente tem que ter uma perspectiva de quanto tempo a gente quer demorar para passar. Até porque, dependendo, a intensidade vai mudar. Então eu acho interessante você estipular um prazo. Eu acho interessante. Só que esse prazo, galera, você tem que entender que ultrapassando esse prazo não vai mudar nada. Você tem que estar em condições de estudar até passar. Esse prazo é meramente para você organizar o seu cronograma. Eu vou fazer de tal a tal período isso, vou fazer isso, fazer isso. Então nesse período aqui eu vou estar pronto para passar. Pode ser que nesse período eu passe e pode ser que demore muito mais tempo. Para analista eu tinha estipulado um prazo de 3 anos. Eu falei, em 3 anos eu tenho condições de passar. Pessoal, entenda, se eu tivesse passado de 3 anos, não tivesse passado, eu ia continuar estudando naturalmente. Então isso, estipular um prazo, não é algo que vai me influenciar internamente. É só para eu ajustar a estratégia, entendeu? E eu acabei passando muito antes, eu acabei passando com 1 ano e meio de estudo no TST e 2 anos e alguns meses em primeiro lugar no TRT 15. Assim, antes do tempo que eu planejei. Mas, pessoal, tem algumas peculiaridades também de eu ter passado em pouco tempo. Apesar de eu ter essas matérias que eu era muito fraco, eu durante a faculdade eu me dediquei. Apesar de ser militar, tinha pouco tempo, eu sempre me dediquei na faculdade, porque eu sabia que o direito mudaria a minha vida. Então, eu sendo militar, eu me dediquei muito à faculdade. Eu nunca estudei muito bem para concurso, porque a vida era muito complicada. Mas eu sempre estava estudando, eu sempre estava aprendendo alguma coisa. E isso, quando eu comecei a estudar para concurso, fez alguma diferença. Então, respondendo a pergunta, Pedro, quanto tempo você acha que você vai demorar para passar para juiz, para PT? Eu observo que responder isso é complicado pra caramba, porque se eu não passo, eu me queimo. Se eu passo, o pessoal acha ruim, porque eu estou incentivando as pessoas, a pressão, não sei o que lá. Mas galera, perceba, esse prazo é meramente de estratégia. E eu vou falar qual o prazo e o que eu pretendo fazer nesse prazo. Então vamos lá, eu acho que eu consigo passar em 3 anos, levando em consideração toda a experiência prévia que eu tenho. Uma pessoa, se eu estivesse começando, talvez até em 3 anos eu conseguisse passar, provavelmente mais, né? Então acho que em 3 anos eu consigo passar, assim, com, não tranquilidade, mas eu acho que são possibilidades concretas de eu passar com 3 anos. Lembrando que, se passar de 3 anos, não tem problema nenhum, eu vou continuar estudando. Isso é meramente o quê? Para traçar estratégias. E agora eu vou falar a estratégia que eu vou traçar. Bom, basicamente a grande dificuldade de você passar no MPT na magistratura ou nesses outros cargos de chefia é você conciliar as fases. É você conciliar a primeira, a segunda, a terceira, você ter esse olhar das fases desde o início do concurso. Essa é a grande dificuldade. Então tem gente que só estuda para a primeira, aí passa na primeira, não passa na segunda. Tem gente que só quer fazer estudo aprofundado, aí a pessoa não passa na primeira, ela está em condição de passar na segunda, mas não passa na primeira de jeito nenhum, porque ela não domina a letra da lei. Então assim, essa conciliação entre as fases eu acho que é o mais difícil nesses cargos. Eles têm que ter uma maturidade, têm que ter uma estratégia e uma percepção para você enxergar isso. Então eu vou conversar aqui sobre isso. Bom, o primeiro ano e o primeiro ano e meio, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar um curso completo, o melhor curso que eu achei no mercado, e eu vou fazer o quê? Eu vou assistir o curso inteiro. Então hoje, eu estou gravando esse vídeo, que é 31 de janeiro de 2020, eu estou estudando há 6 meses para o MPT com magistratura, ou seja, metade, um pouquinho menos da metade desse prazo que eu estipulei já foi. E a prova do MPT vai ser em março, beleza. Então é interessante deixar isso registrado nesse vídeo. Então assim, nesse um ano e meio, vou fazer o quê? Eu vou assistir um curso completo que englobe todas as matérias. Então a ideia é fazer o quê? A ideia é eu estudar o que eu nunca vi, fechar tudo certinho, e aprofundar as matérias-chave. Aprofundar as matérias-chave e depois aprofundar uma ou outra e fechar alguma coisinha ali. Então assim, basicamente nesse um ano e meio, é fechar o curso todo da teoria e fazer caderno para tudo.
Por quê? Porque o caderno vai ser bem interessante, só que eu não vou falar sobre isso agora porque eu vou perder muito tempo. Então um caderno atualizável que eu possa usar daqui a 2 anos e que eu possa compilar as informações vai ser basicamente o meu diferencial com os outros candidatos. Então eu vou falar sobre isso lá na frente. Então assim, minha ideia é assistir um curso completo e fazer um caderno de tudo. E isso demora 1 ano, 1 ano e meio, é você sentar, estudar a aula, é você fazer o resumo, estudar um trabalho do cão, é a lei que eu não li, eu ler, já grifar. Então eu tenho todo esse trabalho. E encaixar questões. Então eu vou encaixar questões, eu vou encaixar simulados e eu vou seguindo dessa maneira. Então perceba, 1 ano, 1 ano e meio para fazer isso. Depois desse 1 ano e meio eu vou ter uma base muito boa nas matérias-chave e em todas as matérias, porque eu vou aprofundar direito civil, eu vou aprofundar previdenciário, empresarial para o MPT, para a magistratura, e sempre criando cadernos muito excelentes e muito compilados. E galera, sempre tendo um olhar para as outras fases. O que é ter um olhar para as outras fases? É eu estudar um tema complexo e eu falar assim, esse tema aqui vai ser uma excelente questão para a segunda fase, para a discursiva. Ou então esse aqui vai ser um excelente tema para uma sentença ou para uma peça processual. E quando eu for estudar aquilo ali, eu já olhar aquilo com um olhar diferenciado. Então eu já vou fazer um resumo um pouquinho diferente para esse assunto, aprofundar um pouquinho. Se a aula não for interessante, eu talvez já aprofunde um pouquinho no livro. Então basicamente é ter esse cuidado. E galera, o mais difícil, o mais chato eu já fiz, que é dominar a letra da lei toda, é dominar a matéria na horizontalidade. Isso pra mim é o mais chato, isso aí eu já fiz pra tudo. Então agora eu tenho que ir aprofundando temas específicos e vendo o que eu não vi e fechando o conhecimento. Então eu tenho 1 ano e meio para fazer isso, pode ser que demore um pouquinho mais, mas sem problemas. Depois desse 1 ano e meio, eu já vou ter condições de brigar, até antes, eu vou ter condições de brigar para ir para as segundas fases nos concursos. O problema é que eu não posso me apressar. Observe, se nesse 1 ano e meio sair um edital, o que eu não posso fazer? Eu não posso abandonar tudo, essa estratégia que eu montei, que vai ser essa base sólida, e fazer o estudo mais objetivo possível para fazer uma prova. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou prejudicar o meu planejamento, então não vou seguir da maneira que eu quero. Essa base sólida e petrificada, ela vai ficar o quê? Prejudicada. E eu vou dar prioridade em passar na primeira fase. E aí eu vou até passar, porque eu já domino a letra da lei, já tenho conhecimento de bastante coisa. Eu vou passar na primeira, talvez passe. E aí o que vai acontecer? Eu não vou passar na segunda. Ou talvez, por uma sorte, até passe na segunda, mas não passe na terceira. Vamos supor que sou um azarão, passo na primeira, segunda e terceira. Provavelmente eu não vou passar na quarta. Então é muito difícil hoje, nesse 1 ano de estudo, que eu chegue até o final do concurso. É muito difícil, é muito improvável. Por quê? Porque falta muita bagagem, pessoal. O concurso de juiz do MPT, desses concursos de chefia, é um concurso que tem que fazer uma base muito sólida. E você tem que conhecer. Ninguém chega, ninguém passa por acaso. Então eu não posso, eu estou tomando cuidado para não acontecer isso, para eu não queimar cartucho e querer fazer uma preparação específica só para a primeira prova. Por exemplo, saiu um edital, aí normalmente o edital tem 3 meses, aí eu paro tudo, vou só estudar para a primeira fase, e aí eu vou perder 3 meses. E aí eu passei da primeira fase e fui para a segunda, vou perder mais 2, 3 meses, aí já foram 6 meses, e aí não passo na segunda. Ou seja, são 6 meses de estudo, um tanto quanto emburacado, sem muita estratégia. E aí eu vou prejudicar essa minha base e o principal, esse curso que eu estou assistindo vai expirar, eu vou ter que comprar outro. E não é interessante fazer isso, porque eu vou gastar dinheiro. Então, observe o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo. Fazer uma base consolidada, ok, fazer caderno para tudo, que seja atualizável, aprofundando o que tem que ser aprofundado, e naturalmente eu estou me preparando para a primeira e para a segunda fase. Porque tem vários temas, pessoal, que a segunda fase é o quê? É você ter conhecimento sobre aquilo ali. Então você tem que conhecer. Se você conhece, mesmo que você não treine muito, você vai tirar uma boa nota. Então é conhecimento um pouco aprofundado. Ultrapassar essa primeira etapa, que é assistir um curso completo, fazer um bom material, esse curso completo de todas as matérias é uma vez só, não vou fazer vários cursos, não, é uma vez só. Esse curso uma vez só, é um dinheiro só gasto, não vou depois que eu terminar ir para outro. Então observe,
Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aprofundar. Eu vou começar a aprofundar em temas específicos da magistratura, em temas específicos do MPT. Eu vou começar a fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Aí fazendo cursos específicos para essas duas áreas. E eu vou ter que acrescentar o quê? A discursiva, e aí resolver fazer um curso discursivo, treinar a discursiva. A discursiva ela vai ser constante no meu estudo. E colocar a sentença e a peça prática. E aí vai ser um outro nível de estudo, vai ser um estudo mais prático. Por quê? Porque eu já fechei todas as matérias, eu já tenho conhecimento. Então basta eu fazer o quê? Aprofundar e acrescentando os resumos e fazendo esse estudo de discursiva e peça prática. Para isso eu vou ficar o quê? Mais um ano, um ano e pouco. Quando eu terminar isso tudo, as matérias específicas, os conteúdos específicos dessas disciplinas, aprofundar muito bem discursiva, comprar cursos específicos de aprofundamento, treinar a sentença, treinar a peça, eu vou fechar o ciclo e eu vou estar em condições de chegar até a oral. Porque a oral, na minha concepção hoje, é um ajuste que você faz em pouco tempo. Porque o conhecimento que você já tem, um conhecimento bom, consolidado, aprofundado, porque se você chegou até a quarta fase, até a oral, você já tem conhecimento. Então a oral é fazer um ajuste e pegar alguns meses para você treinar e fazer um curso específico para isso e ter um certo acompanhamento. Então observe que eu estou falando em 3 anos. Metade para eu fazer essa base e a outra metade para aprofundar os temas específicos e fazer peça, sentença, discursiva. E quando eu terminar aqui, o meu conhecimento ele vai estar completo. Porque olha só, quando você estuda para a primeira fase, você naturalmente estuda para a segunda, para a terceira e para a quarta. Quando você estuda para a segunda, naturalmente você estuda para a primeira, para a terceira e para a quarta. O conhecimento ele é complementar, ele é indivisível, ele é uno. É óbvio que em cada fase você faz preparações específicas, isso é claro. Mas o conhecimento de cada fase complementa a outra. Você sendo um juiz, fazendo a peça, fazendo a sentença, você vai aprender coisas que na primeira e na segunda você não aprendeu e vai complementar. E uma coisa no MPT, você fazendo uma ação civil pública, na prática, ali, você fazendo, treinando, errando, você vai aprender coisas que você não viu na teoria. E aí você vai complementar o estudo da primeira e da segunda fase. Na oral, a mesma coisa, você vai complementar o da terceira, o da segunda, da primeira. E vai chegar um momento que não vai ter pra onde correr, que você vai estar em condições de, quase todos os concursos que você fizer, você chegar até a quarta. Você vai passar em todos? Não, claro que não. Então quando você estiver pronto, vai depender de tempo. Pode ser que demore. Pode ser que assim que eu feche isso, eu passe. Pode ser até que eu passe antes disso. Pode ser que eu demore mais 1, 2, 3, 4 anos para passar. Só que quando eu fechar esse ciclo, eu já vou estar pronto para passar. Vai ser uma questão de ajuste, de constância, de não desistir e de ter paciência. Porque eu sei que eu vou ter que atirar algumas vezes e em alguma grana eu vou passar. Galera, esse pensamento que eu passei para vocês agora, basicamente foi o pensamento que eu tive para analista nos devidos ajustes, porque lá é mais simplificado e aqui é muito mais complexo, mas basicamente o pensamento é o mesmo. Então observe, um erro muito comum que eu vejo, uma pessoa que estuda 5 anos não passa na primeira fase. Por quê? Está faltando domínio horizontal de todas as matérias, está faltando a letra da lei, está faltando questão, está faltando a pessoa ter um conhecimento razoável de tudo e ter material de revisão. A pessoa passa na primeira, mas não passa na segunda. O que está faltando? Está faltando o quê? Aprofundar em alguns temas, ter um olhar diferenciado para a prova, porque cada prova tem uma direção específica para você responder. Não tem como você fazer a prova do MPT com o olhar da magistratura e vice-versa. Eu passo na primeira, na segunda, não passo na terceira. Mesma coisa. Você tem um ajuste diferente para cada área. Na magistratura, sentença, para o MPT, peça, completamente diferente. Então você tem que ter esses ajustes. E pessoal, e talvez uma cereja aqui nesse vídeo, uma cereja do bolo, que talvez seja um grande diferencial para qualquer área, para qualquer concurso, seja magistratura, seja analista, seja técnico. Que é o quê? É quando você estudar, você esgotar o edital. Beleza. Mas não só esgotar o edital. Esgotar todo mundo esgota. Esgotar é você ver. Não é esgotar, é você dominar o edital. É isso que eu vejo que 80% das pessoas, até mais, talvez até 90%, não consigam fazer, que é dominar o edital. Dominar é diferente de ver. Dominar é bem diferente de ver. Dominar é você ter um domínio bom de todos os temas, é você conseguir acertar todos os temas. É claro que uma coisa você vai errar, mas é você ter esse domínio. Como é que você faz isso? É todo um processo.
você tem que revisar várias vezes, você tem que dominar a lei, você tem que fazer muitas questões, você tem que fazer uma preparação específica antes de cada prova. Então tem todo um processo para você dominar o edital. Eu fiz isso para analista, então assim, para analista você poderia me perguntar qualquer coisa do edital. No ruim, alguma coisa que eu teria que saber. E no ruim, se botasse uma questão objetiva, eu teria que acertar. Então isso é dominar. E não só ver. Tem gente que fala assim, Pedro, fechei o edital. Aí eu falo assim, beleza, deixa eu fazer uma pergunta de algum tópico específico. Aí eu pegava ali, por exemplo, o terceiro setor. Me responde isso, terceiro setor. Porque eu não sabia. Ah, mas pô, não tô lembrando. Então são coisas diferentes. Quem só fecha o edital é aquela pessoa que tem a seguinte sensação. Eu vi tudo, só que eu sou mais ou menos em tudo. Toda vez que vem uma pergunta mais complexa, eu não sei muito bem, eu não tenho confiança em quase nada e tal. Por quê? O que essa pessoa fez? Provavelmente cometeu alguns erros. Foi o quê? Só estudou por videoaula e não fez um bom resumo. Ou então a pessoa só estudou por videoaula, não fez questão. Ou então a pessoa não teve um domínio da lei, ou a pessoa não fez revisão. Vários e vários erros e falhas a pessoa pode ter cometido para não ter um domínio do edital. E galera, você dominar o edital da magistratura do IPT é algo muito trabalhoso, não é simples. Então assim, tem tema, por exemplo, OIT, eu já estudei OIT, toda OIT eu tenho um resumo que é, eu já revisei isso o quê? Umas 8, 9 vezes. Então perceba que com o tempo eu vou fazendo o quê? Eu vou jogando isso para memória de longo prazo. Eu vou maturando isso muito bem. Já li a carta da OIT toda, vou começar agora um processo de ler todas as convenções, vou começar agora a fazer muita questão, eu fiz algumas questões ao longo do período, mas agora eu vou começar a fazer muitas questões, porque eu já estou fechando a teoria de direito internacional. Então vai ser um período só de questão e ler as convenções e tal. Então olhe que eu estou a todo momento transportando a memória de curto prazo para memória de longo prazo. Isso é dominar o edital. De maneira que vai chegar um momento que dificilmente vai rolar uma questão dessa na prova. É diferente de eu ter visto algo, ter estudado algo em algum momento. Então pessoal, você dominar o edital é algo essencial, só que é algo muito difícil, muito complexo, que muita gente não consegue fazer. E essa é a cereja desse vídeo, ok? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu sei, só que é um vídeo interessante, principalmente daqui a uns 3 anos, 4 anos, sei lá, quando já tiver passado, alguém vem falar comigo e ver esse vídeo vai ser muito interessante. E espero que te ajude essa noção, essa estratégia que eu desenhei. Eu vejo que muita gente atropela as coisas, não consegue combinar muito bem as fases, não tem uma estratégia muito aparente ao longo do caminho e a pessoa está ali no barco ali, aonde a maré levar, a pessoa vai. Então é interessante que você tenha essa estratégia, você sabe o que você vai fazer, isso é bem importante. E assim, os próximos vídeos eu quero falar sobre o início do estudo, como eu comprei um curso, todo esse detalhamento aí. Então ficou um vídeo um pouco longo, mas eu acho que vale muito a pena ser visto, tranquilo? Um forte abraço, tamo junto, se precisar de alguma coisa deixa aqui nos comentários, me procure sem problema nenhum. Valeu, um forte abraço.